Vamos lá, mais uma aula sobre esse nosso querido, desconhecido e antipático direito previdenciário. Estamos falando de custeio, que é sinônimo de financiamento da Seguridade Social, de onde vem o dinheiro. O tema da aula de hoje é contribuição da União. Antes, uma passadinha nesse slide somente, porque é o seguinte, não vamos falar aqui de aposentadoria especial, isso é matéria de benefício, coisa lá para o final dos nossos vídeos. A aposentadoria especial, eu vou falar agora somente da contribuição, porque nós estamos falando aqui de financiamento. Então, tudo bem. Financiamento da Seguridade Social, nós temos o financiamento daqueles que um dia gozarão da aposentadoria especial. Não é o trabalhador comum, não é o trabalhador comum. Aposentado especial é diferente de segurado especial. Aposentadoria especial fazem jus aqueles, por exemplo, que trabalham em mineração, aqueles que trabalham com amianto, aqueles que trabalham com produtos químicos, radioativos, estes fazem jus à aposentadoria especial. Nós falaremos posteriormente. Para a aula de hoje, basta saber que existe a aposentadoria por 25 anos de contribuição, 20 anos e 15 anos, a depender da insalubridade dos riscos. Como se dar esse custeio? É muito simples. 25 anos, 20 e 15. Aqui é a ordem decrescente. Do outro lado, ordem crescente, 6, 9 e 12. Você vai guardar essa sequência, esses números, e você não erra na prova. 25 está para 6, 20 está para 9, 15 está para 12. 6% sobre a folha de pagamento, 9% sobre a folha de pagamento de salário, 12% sobre a folha também. Então, recai sobre a folha dos que têm direito à aposentadoria especial. Aí se dá a contribuição destes que farão um dia jus à aposentadoria especial. Os que têm direito a 25 anos, 6%. 20 anos, aposentadoria, 9%. E 15 anos, 12% sobre a folha de pagamento. Ok? Então agora, contribuição da União. Contribuição da União. A União é a última rácio. Ela tem que se virar em caso de rombo. Vamos ver. A União financia obrigatoriamente a Seguridade Social, deve garantir a cobertura e o rombo eventual e fictício da Previdência. Eu disse da Previdência. Eventual. Se houver um dia um problema, faltar dinheiro, sumiu, a União tem que se virar. O trabalhador não ficará desprotegido. E também o fictício. O que é o rombo fictício? É aquele que aparece na televisão diretamente. Ah, existe um rombo da Previdência, está faltando dinheiro na Previdência. Na realidade, a Previdência é multimilionária, tem dinheiro demais lá. Não existe um rombo real. Mas o que acontece? Os estudiosos lá, os teóricos, eles fazem cálculos e fazem uma previsão que futuramente poderia faltar recurso. Esse é o rombo fictício. A União tem que prover recursos para que isso não aconteça. Observação. A lei complementar pode criar novas contribuições, assim como lei ordinária, sendo que a última é para contribuições já mencionadas na Constituição Federal. Vamos parar por aqui por enquanto. Então, como a União pode criar novos benefícios? Pode por lei complementar, que é a lei complementar, aquela que tem um quórum de maioria absoluta, e lei ordinária, que tem um quórum de maioria simples. Então, pode tanto por uma quanto por outra. Só que é o seguinte, se a Constituição Federal disse que será criado um benefício X, então, e a Constituição não citou a lei complementar, então a lei ordinária pode criar por lei ordinária. Maioria simples. Tinha lá no Senado 60 senadores presentes, a maioria simples 31. A maioria absoluta é 41, porque são 81 senadores. Então, portanto, lei complementar, quando que ela será utilizada? Se a Constituição citar que será feita por lei complementar, ou quando a Constituição não citar. A União está criando um benefício que não está previsto na Constituição. Então, tem que ser lei complementar, não pode lei ordinária. Então, há dois casos para a lei complementar. Quando a Constituição disser, será feita por lei complementar, ou quando a Constituição não tratar o assunto. Agora, se a Constituição citou o assunto e não citou lei complementar, pode sim por lei ordinária. E quando couber lei ordinária, hora que eu estou destacando aqui agora, cabe medida provisória. Em caso de relevância e urgência, o chefe do executivo pode baixar medidas provisórias com força de lei que oportunamente será convertida em lei. Pessoal,
o presidente da República, então, pode criar uma fonte de arrecadação, de custeio, de financiamento, de imposto para a Seguridade Social, desde que esteja, então, previsto na Constituição essa determinada contribuição, porque pode por lei ordinária, poderá por medida provisória. O que é vedado? Vedado a criação de lei que venha conceder a anistia previdenciária. Existe anistia no penal? Existe. Existe a anistia na lei civil? Sim. Não pode haver anistia previdenciária. A jurisdição brasileira proíbe, veda a anistia previdenciária. Se alguma pessoa física, jurídica, uma corporação, seja o que for, está devendo a previdência, ela deve arcar com essa dívida. Não pode haver anistia. Ok? Falamos aqui basicamente sobre a legislação. Agora vamos sim para a Lei 8.112, o que ela fala da contribuição da União. Está no artigo 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Portanto, nós temos a Lei Orçamentária Anual. Essa Lei Orçamentária ela é subdividida em 3 leis, ou seja, em 3 orçamentos. Uma lei subdividida em 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. A contribuição da União ela é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal. Do orçamento fiscal vai sim financiar a Seguridade Social. Pessoal, olha o que diz o parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. Foi o que eu falei no slide anterior, mas aqui já no parágrafo único da lei. Insuficiências financeiras da Seguridade Social, a União terá que cobrir. Quando se tratar de quê? Benefícios, todos os benefícios de prestação continuada da Previdência. Então, a Previdência faliu, quebrou, não tem recurso, a União deve prover da forma da Lei Orçamentária Anual. A União não vai fazer nada que está fora da Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária, portanto, deve discutir esse orçamento para que o Brasil não venha à falência, para que não haja uma quebra ali da economia. Portanto, deve estar prevista na Lei Orçamentária Anual, mas ela tem a responsabilidade de arcar. Observe aqui no caput do artigo 16, o orçamento fiscal obrigatoriamente fixados, obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Observe que deve estar previsto, não é de qualquer maneira que esse recurso é enviado. Eu disse fixados. A receita ela é prevista, a despesa ela é fixada. E aqui essa contribuição é uma despesa e deve estar fixada na Lei Orçamentária Anual. Artigo 17 diz o seguinte: para o pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na linha D do parágrafo único do artigo 11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para ações de saúde e assistência social. O artigo 11, a linha D, que foi citado no parágrafo no caput acima, ele diz o seguinte: são contribuições sociais das empresas incidentes sobre o faturamento e lucro. Vamos lá para a lei, no artigo 11, ela diz o seguinte, olha, aqui artigo 11, no âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas. Aí nós temos receitas da União, que estamos estudando, receitas das contribuições sociais, que já falamos, e receitas de outras fontes que nós veremos ainda. E fala que constitui contribuições sociais. Nós já falamos sobre essas contribuições. E na letra D, ela diz o seguinte: das empresas incidentes sobre o faturamento e o lucro. Então é esse recurso aqui que a União vai utilizar. E utilizar aonde? Na Previdência. Observe, olha, constitui contribuições sociais que vai financiar. Olha, estamos falando de financiar
a Seguridade Social. Financiamento da Seguridade. Só que esse recurso aqui, ele vai ser utilizado como? Aqui, olha, previdenciários, para o pagamento então das despesas, dos encargos, das obrigações previdenciárias da União, ela pode se valer desse recurso. Qual é o recurso? Isso já caiu em prova e vai cair de novo. As contribuições das empresas incidentes sobre faturamento e lucro. Portanto, esse recurso que financia a Seguridade Social pode ser utilizado, ele poderá ser utilizado para encargos, para ônus, para dívidas da Previdência Social, ela será utilizada, mas não pode prejudicar o quê? Recursos ainda que irão para a saúde e assistência social. Assegurado, olha aqui, assegurada destinação de recursos para ações dessa lei de saúde e assistência social. Pode-se utilizar, então, este recurso no artigo 11 LTD, desde que não prejudique saúde e assistência social. Tranquilo? Próximo slide, artigo 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes a contribuições mencionados na linha D e E do parágrafo único do artigo 11 dessa lei, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. Execução do orçamento é tocar o barco, é fazer funcionar a Seguridade, é fazer funcionar a saúde, fazer funcionar ações de assistência e fazer funcionar ações de previdência social. É soltar o dinheiro mesmo. O Tesouro Nacional é o conjunto dos recursos financeiros da União. Então, o recurso dos recursos financeiros, então aquele recurso, aquele ativo patrimonial, então ele será repassado mensalmente. Ele vai passar o que? Mensalmente recursos referentes às contribuições da letra D. Nós vimos a letra D, que fala de quê? Da contribuição das empresas incidentes sobre o faturamento e lucro. E a letra E fala do receita de prognóstico, então concurso de receita de prognósticos, que são os jogos, loterias, entre outros. Portanto, o eixo da linha D e o da letra E, lucro e faturamento das empresas e concurso de receita de prognósticos, portanto, eles serão mensalmente enviados esses recursos pelo Tesouro Nacional para financiamento da execução, portanto, da Seguridade Social, em todos os três âmbitos, saúde, assistência e previdência. O parágrafo 1º diz que, decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária, segundo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos tributos da União. Resumindo, atrasou, não foi enviado naquele mês, no mês seguinte vai ter correção monetária. Parágrafo 2º. Os recursos oriundos de majoração das contribuições previstas nessa lei ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para atender às ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. O que é isso? Eu disse no vídeo anterior que a União poderia majorar uma fonte de receita ou criar outra, desde que ela diga qual é a fonte de custeio, de onde está vindo o dinheiro. Ou melhor, vamos fazer aqui. Eu disse que a União poderia criar um benefício ou majorar outro. Isso que eu disse. E que ela deveria, para isso, citar qual é a fonte de custeio. E essa fonte de custeio é que fornece esses recursos aqui, olha. Recursos oriundos da majoração das contribuições. Então, foi criada uma nova fonte de custeio. Então, surgiu esses novos recursos, recursos oriundos da majoração das contribuições. O que acontece? Eles só podem ser utilizados nas áreas de saúde, assistência ou previdência social. Porque senão a União, a presidenta ou presidente ou qualquer outra, poderia utilizar esse recurso para ações políticas e outras áreas. Não. Esse recurso criado com o objetivo de majorar um benefício ou de criar outro benefício, portanto, ele surgiu nova fonte de custeio. Essa fonte de custeio, esse recurso só poderá ser utilizado na saúde, assistência e previdência social. Continuando. Receita do Clube de Futebol Profissional. Está no nosso edital. Ainda no financiamento da Seguridade Social,
na Lei 8.212, Lei Orgânica da Previdência Social, no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 6º, que nós passaremos a ler agora. O parágrafo 6º diz o seguinte: a contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição prevista nos incisos 1 e 2 desse artigo, corresponde a 5%, guarde isso, da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e da transmissão de espetáculos desportivos. Vamos entender então. Olha, o inciso 1 e 2 fala da contribuição das empresas, aqueles 20% mais 1% de risco. O inciso 2 fala daquele acréscimo, 1% de risco leve, 2% de risco médio, 3% de risco grave. Então, esse 5% está substituindo essa contribuição. Não será paga essa contribuição. Os clubes de futebol profissional, as empresas que mantêm clube de futebol profissional, vão pagar 5% da receita bruta, excluída qualquer dedução. Aquilo que arrecadou, receita bruta, 5% decorrente dos espetáculos desportivos que participam em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais. Não importa se é Copa, se é amistoso, não importa, de qualquer forma. E ainda, olha, o patrocínio, licenciamento de uso de marcas, símbolos, publicidade, propaganda, venda de uniforme, tudo isso, pessoal, 5% é a receita bruta. Na prova vai cobrar isso aqui, se você guardou isso. 5% da receita bruta é a contribuição das empresas que mantêm clube de futebol, em todos os jogos, em todas as modalidades esportivas dentro daquele clube. Parágrafo 7º. Caberá à entidade promotora do espetáculo a contribuição de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social no prazo de até 2 dias após a realização do evento. O negócio é rápido. Vamos lá, Fla-Flu no Maracanã, Campeonato Brasileiro, final do Brasileiro, 80 mil pagantes no Maracanã. Opa, renda bruta, ingressos a R$100, final do Brasileiro. Quem vai recolher? É o Flamengo ou o Fluminense? Nenhum deles. A CBF é a entidade promotora do espetáculo que vai recolher e terá o prazo de 2 dias úteis após a realização do evento para enviar para o INSS esse recurso, esses 5%. Ok? Quem recolhe não é o clube, é a entidade que promove o evento. No caso de espetáculos esportivos, ela tem 2 dias para enviar para o INSS. O parágrafo 8º ainda fala sobre futebol. Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Olha, aqui já traz para o clube a responsabilidade, porque os clubes agora se tornaram empresa conforme a Lei Pelé. Então, essa associação que mantém o clube, ela tem que fazer o quê? Informar a entidade promotora do espetáculo esportivo todas as receitas auferidas. Apesar de na prática ser o inverso, para a nossa prova, está dizendo que o clube tem que ele tem que comunicar com a entidade promotora do espetáculo todas as receitas que foram recebidas naquele evento. E vou discriminar detalhadamente. Olha, isso aqui é receita de portaria, essa aqui é a receita da venda de ingresso, essa aqui é a receita de não sei o que, detalhadamente. Parágrafo 9º. No caso de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, receber recursos de empresa ou entidade a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda, transmissão de espetáculos, essa última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitidamente qualquer dedução até o dia 20 do mês subsequente. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Imagine, por exemplo, que a Nike
A Nike vai patrocinar o Cruzeiro Esporte Clube, campeão brasileiro de 2013, 2014, 2015, por aí vai. O melhor time do Brasil. Então, neste caso, quem vai recolher, vai reter, é a Nike. A Nike vai enviar 100 milhões para o Cruzeiro. Ela vai pegar 5 milhões, vai reter, não vai poder descontar nenhum centavo dessa receita e irá encaminhar, portanto, ela que irá encaminhar e não o Cruzeiro neste caso. Portanto, patrocínio, receita, por exemplo, direito de imagem, tudo aquilo que não é referente à receita do próprio espetáculo, mas da manutenção do clube, que vem por patrocínio, licenciamento de marcas, símbolos, publicidade, propaganda, a transmissão das televisões, do rádio, é a empresa que está transmitindo que vai recolher e enviar a seguridade, e não o próprio clube, mas o valor continua sendo de 5%. Continuando, ainda o artigo 23, em seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte: no caso das instituições citadas no parágrafo 1º do artigo 22 dessa lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso 2 é de 15%. Eu já trouxe aqui a explicação para não ter que voltar, ou seja, serviços prestados ao clube por cooperativa de trabalho é 15% do valor bruto da nota fiscal. Então, será diferente, não será 5%. Serviços prestados ao clube por cooperativa de trabalho, o clube vai recolher 15% do valor bruto da nota fiscal e enviar para a Seguridade Social. Essa é a única hipótese de que não, ou melhor, é uma das hipóteses em que o valor não é de 5%, porque nós veremos também que contribuinte individual, trabalhador individual, não será também 5%. Então, uma das hipóteses de que não é 5% é essa. Todo serviço que for prestado ao clube de futebol por cooperativa de trabalho. Vamos supor que uma cooperativa de trabalho faz a manutenção do jardim. Essa cooperativa de trabalho, então, será descontado do recurso do dinheiro enviado para essa cooperativa o valor de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal. Eu fiz uma tabelinha aqui, bem pequena, bem prática, para a gente fixar esse conhecimento. Está tudo aí no artigo 22, parágrafo único, a partir do inciso 6. 5% sobre a receita bruta do espetáculo de jogos, patrocínio, transmissão, publicidade e marketing. A única diferença aqui é quem recolhe. No caso aqui da receita bruta do espetáculo, será a entidade que promoveu o evento, enquanto aqui na patrocínio, transmissão, publicidade e marketing, será a empresa que vai contribuir, que vai financiar, que vai patrocinar, que vai transmitir. E, no caso aqui, empregados e trabalhadores avulsos dos clubes entram nessa regra de 5%. Os empregados que trabalham no clube ali, carteira assinada, e ainda trabalhadores avulsos entram na regra de 5%. Terceira hipótese aqui, será recolhido 5% de todo evento desportivo não profissional que houver dentro do clube, a entidade promotora recolhe. Ou seja, eu falei lá no caput do artigo, do parágrafo, ou melhor, no artigo 22, parágrafo 1º e artigo 6º, eu disse o seguinte, que qualquer modalidade dentro do clube de futebol, então a receita arrecadada será enviada, e 5%. Isso quer dizer o quê? Que o clube ele é amplo, então pode haver dentro do clube de futebol um evento de vôlei, por exemplo, uma quadra ali dentro, por exemplo, o Cruzeiro, ele é futebol, mas ele também tem vôlei. Então, um evento de vôlei que houver ali esportivo profissional ou não profissional, ou melhor, aqui não profissional, será a entidade promotora vai recolher e também será 5% o valor para a Seguridade Social. Essas são as três hipóteses de 5%. Agora, nós temos aqui duas que são diferentes. O trabalhador, quando ele for trabalhador individual, também conhecido mais como contribuinte individual, ele for contratado, por exemplo, um jardineiro é um contribuinte individual. Ele contribui para a Previdência Social como contribuinte individual. Então será descontado 20% do seu salário, 20% do seu pagamento. E, como eu já falei, as cooperativas que prestam serviço ao clube,
o desconto será de 15%, valor bruto da nota fiscal. Valor bruto da nota fiscal, 15%. Contribuinte individual que presta serviço ao clube será descontado 20%. Todo o resto é 5%. Na hora da prova, você vai lembrar de que, olha, cooperativas que prestam serviço ao clube, 15%. Trabalhador contribuinte individual é sempre, em todas as hipóteses, 20%. O resto é 5%, não tem como errar. Eu quero voltar aqui no parágrafo 6º, só para não ficar confuso, aqui do seguinte, em qualquer modalidade esportiva. Então, uma entidade que mantém um clube de futebol, então em qualquer modalidade esportiva ali, ela vai, também haverá o desconto de 5%. E se for também uma não profissional, não importa, também será 5%, como a gente viu aqui no slide. Se for não profissional, deixa eu achar aqui o slide que eu estava. Esse aqui. Então será recolhido aqui 5% de todo evento esportivo não profissional que houver dentro do clube. Se houver um evento não profissional também, dentro daquele amador, e houver receita, também será recolhido 5% para a Seguridade Social. 5%, 5%, 5%, 20% no caso de contribuinte individual e 15% para as cooperativas que prestam serviço ao clube. Pessoal, eu iria dar início agora à receita de concursos de prognóstico, que também é matéria do nosso edital. Só que não vai dar tempo de encerrar, então eu aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.